Obedecer a Deus é bom, traz saúde e inocenta a pessoa. Provérbios, capítulo 20, versículos 1 ao 3 e 7. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca sua ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. É de se admirar que nossa ignorância nos leva a pecar contra o nosso Rei. Faz com que trazemos o furor de sua ira sobre nossas vidas. Sendo assim, perdemos a proteção que nos é garantida através da sua palavra. O nosso Rei é Jesus Cristo. E logo aqui no começo deste versículo 1 do capítulo 20 de Provérbios, diz que o vinho é escarnecedor. Eu consigo entender que o vinho aflora a nossa natureza carnal, fazendo com que nos embebedamos, façamos e falemos besteiras, coisas que normalmente sóbrios não faríamos ou falaríamos. E ainda diz que a bebida forte é alvoroçadora, ou seja, o álcool é alvoroçador, ele causa alvoroço em nossas mentes, no ambiente em que há álcool, alvoroça uma família, pode até destruí-la. E ainda diz mais que todo aquele que neles errar nunca será sábio. É por isso que a palavra do Senhor diz para que venhamos nos afastar das bebidas fortes e ter moderação no vinho. Só que o vinho, que a Bíblia diz, é o suco da uva fermentada no vinhedo. E muitos acham que o vinho de hoje misturado com álcool é o mesmo vinho que Jesus Cristo tinha transformado a água. Bem lembrado, Jesus Cristo realmente transformou água em vinho. Mas vejamos o que aconteceu nessa história. Em João, no capítulo 2, versículos 1 ao 12, veremos a história da transformação da água em vinho. Naquela época, Jesus havia sido convidado para uma festa de casamento ou para uma boda, para as bodas de alguém conhecido. E uma festa dessa na Galileia levava, creio eu, que uma semana. E eram muitos convidados que lá estavam. Bebiam vinho, que na época era uma bebida que alegrava o coração. Hoje entorpece o entendimento. Isso é o que eu estou falando e é verdade. E quando estava faltando vinho, a mãe de Jesus, Maria, achegou-se a ele e disse que não tinha mais vinho. E sua resposta para ela foi uma pergunta: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porém, Maria, chamando os empregados da casa, disse para fazer tudo o que Jesus disser. Então ele pediu que pegasse água que estavam postas nas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, ou seja, para lavar os rostos, as mãos, os pés, o corpo. Porque na época, muitos tomavam o seu banho molhando uma bucha ou um pano e passando em seus corpos, por causa dessas festas. Então, Jesus Cristo pediu para que enchesse algumas talhas com aquela água, e quando encheram até em cima,
ele pediu para tirar e levar para o mestre-sala. Quando levaram, o mestre-sala provou a água e viu que era um vinho, e ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Então o mestre-sala chamou o esposo e diz para ele que todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bastante, traz o inferior. Mas ele elogiou, dizendo que até aquela hora ele tinha guardado o bom vinho. E assim Jesus começou a fazer os seus sinais a partir da cidade de Caná da Galileia. Então, eis que a verdade te liberta de uma noção ignorante. Jesus Cristo realmente transformara a água em vinho, mas não para embebedar alguém, não para comercializá-lo e nem para cultivar o seu vício sobre uma bebida que hoje em dia é alcoolizada. Naquela época era um suco fermentado feito das uvas. Hoje é um suco fermentado com álcool. Mas então vamos analisar espiritualmente falando. Imagina você, digamos que você quer montar um comércio, e neste comércio, entre aspas, precisaria de bebidas alcoólicas, e você sendo cristão. Você conhecendo a justiça de Deus, logo a sua consciência diz que você não pode se meter com essas coisas, porque você está incentivando o vício das pessoas, podendo trazer até manchas de sangue até a sua mão, confusão até o seu estabelecimento. Manchas de sangue por quê? Imagina você vende aquela bebida, a pessoa está dirigindo e está alcoolizada, mas na frente sofre um acidente e infelizmente acaba morrendo. O sangue daquela pessoa passa a manchar a tua mão, porque você incentivou o vício que ela tinha. Sejamos sábios, e se trouxer a ira do rei para a tua vida, logo você perderá a proteção divina que Deus pôs em sua vida. Por quê? Imagina no seu estabelecimento várias pessoas vêm, começam a beber, beber e beber, e em determinado momento acontece uma briga. Sem você saber, um deles esteja armado e acaba acontecendo uma tragédia que envolvendo até a sua própria vida ou a vida de alguém de sua família. Temos que ter cautela, discernimento espiritual principalmente. Pois mesmo que o homem diga que você pode fazer, Deus diz que você não tem de fazer. Mas você tem o seu livre-arbítrio. Mas uma coisa eu tenho que te avisar. Toda escolha que fazemos traz consigo uma consequência. Então, faça boas escolhas. Deus te abençoe em nome de Jesus.